Glória a Deus. Amém, meus irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus. Graça e paz a todos. Quem está contente com Cristo nessa noite? Amém. A alegria do Senhor é nossa força. Amém. Glória a Deus. Queridos, um tema muito forte aí. Eu creio que essa semana aí que eu vi lá que o pastor colocou para ministrar, nesses dias tem sido dias mais que eu fui em busca dessa identidade em Cristo. Porém, hoje nós estamos passando pelos momentos que estamos praticamente trocando aí alguns valores, alguns princípios, alguns propósitos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, e às vezes passa diante dos nossos olhos, e às vezes a gente não enxergamos, por circunstâncias de momentos que passamos, sofremos nessa caminhada do Evangelho. A cruz nos ensina muita coisa, amém? Eu queria que os irmãos ficassem de pé. Queria que os irmãos ficassem de pé, amém? Glória a Deus. E eu queria já citar esse texto que está nesse tema, amém? Em Efésios 2:10, que diz assim: fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Efésios 2:10. Amém, queridos? Queridos, eu quero que vocês já fechem os seus olhos. Vamos orar para que Deus expande esse momento dessa palavra, que o Espírito Santo venha falar fortemente ao nosso coração. Eu creio que o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração quando eu estava meditando sobre essa palavra, mas creio também que Ele irá falar de muitas maneiras através do coração de vocês. Amém? Glória a Deus. Senhor soberano e eterno, muito obrigado em primeiro lugar, Pai. Muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado pela nossa casa. Muito obrigado pela nossa família, a qual o Senhor nos constituiu. Muito obrigado, meu Senhor, pela profissão que o Senhor nos capacitou. Muito obrigado pela saúde que o Senhor nos levantou de nossas camas, ó Pai. O Senhor também nos guardou perante as madrugadas. Muito obrigado, Pai. Da mesma forma que eu oro aqui, meu Senhor, eu também oro pelos meus em Cristo que estão lá fora. Os nossos vizinhos, ó Pai, da direita, da esquerda, da retaguarda. Espírito Santo, vai de encontro com eles nesse exato momento, que eles sintam sede da Tua palavra e vontade de entrar na Tua casa, da mesma forma que a gente fomos alcançado, assim o Espírito Santo os alcance nesse exato momento, que eles larguem a televisão, que ele largue, ó meu Senhor, alguma coisa mais, ó Deus, querendo priorizar mais do que Ti, mais do que a Tua palavra. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como os nossos olhos fomos abertos de um dia, eles serão também abertos. Nós oramos e, ó Pai, ansiamos por essa causa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Queridos, identidade em Cristo. Está aí um desafio, irmão. Um desafio ao qual nós temos que olhar todos os dias. Um desafio ao qual nós temos que perguntar para nós mesmos: essa identidade de Cristo está em mim? A minha identidade, a minha personalidade, a minha ação, o meu caráter, será que está alinhado com Cristo? Aquele que deu a vida por você. Será que você está alinhado, se identificando todos os dias com Ele? Essa identidade, ela tem que ter clareza naquilo que você é em Cristo. Identidade que muitas das vezes aqui na Bíblia teve homens de fé, homens de tanta fé, irmão,
que às vezes você fala, não é possível que esse homem travou, ele não soube ir mais para frente, ele não soube responder quem ele era, dar uma resposta para o mundo, mostrar a identidade que ele tem pelo aquele que deu a vida por nós. Amém, queridos? Queridos, eu queria citar primeiramente o que é uma falha de identidade, porque estamos vivendo um tempo difícil. Já foi falado aqui no início do culto, quando a irmã Ana estava ministrando louvor, ela falou, estamos chegando num tempo difícil, e eu acredito que está ficando mais difícil, porque tem muitas coisas ocupando o espaço da adoração, da entrega, do propósito, porque dificuldade era nos antepassados, que ali eles morriam pela fé, que pregavam, que viviam, que oravam, eles morriam pela fé. E nós, muitas vezes, num país liberal, amém? Tem países que estão morrendo ainda. Tem países que estão buscando ainda e sofrendo pela fé que eles carregam, por essa identidade, por esse nome, eles estão morrendo. E muitas das vezes nós, num conforto, estamos largando, sem nenhum tipo de confronta, sem nenhum tipo de afronta, sem nenhum tipo de ameaça. Esquecemos dessa identidade que é tão importante para nós, amém? Queridos, eu vou ler alguma coisa que eu preparei aqui, rapidamente, porque hoje temos muitas doenças e muitos problemas sobre nossa vida, amém? E eu creio que nós já estamos curados de todo trauma, de toda situação, mas tem muitas relações no meio do povo cristão, travando ministério, travando propósito, travando família, travando homens e mulheres de Deus, travando jovens, por causa às vezes de uma identidade a qual não teve um posicionamento, a qual uma identidade que no começo da caminhada da fé era tão notável, esse nome, era tão notável, essa identidade, eu me via tanto em Cristo, aí ao passar do tempo, eu me magoei na fé, fui entristecendo, e essa identidade já não vive mais em mim, e eu não noto, porque eu vou no culto, eu adoro, eu choro, eu ajoelho, mas essa identidade, ela tem que estar não só em mim, mas em chamas em mim. Ela tem que transparecer, ela tem que inspirar em mim, ao tão ponto que pessoas de fora, que não te conhecem, irão ver que você é um homem e uma mulher de Deus. Não precisa mostrar a identidade ou se declarar, mas eles irão notar, porque nas trevas há luz, irmão. Então eles vão notar e vão ver a identidade que era em você. Mas para isso não podemos perder quem somos, em quem nascemos, em um propósito no coração de Deus. Amém? Queridos, o mais provável de uma situação a qual nós perdemos hoje, que está em crise no nosso país, chama crise de identidade. Quando nós sofremos por uma crise de identidade, pessoas tanto cristãos ou fora, sofremos por várias situações, vários motivos. Não é doença nem nada, mas às vezes situações ou palavras aos contrários, que às vezes lançaram lá fora e às vezes não teve um posicionamento e você carregou essa bagagem, e essa bagagem um dia veio a pesar. Por isso que Jesus fala, o meu fardo é leve. Parece que ele está falando, deixa que eu carrego o seu, eu sei que está pesado.
mas o meu é leve. Porque aquele que estiver em Cristo também carregará um fardo leve. Amém? E tem algumas coisas que eu anotei aqui, irmãos, sobre a crise de identidade. O que causa ela? Porque estamos, às vezes, travados em um propósito. Porque o posicionamento, às vezes, fica tão claro para nós, mas quando chega o momento da gente posicionar, a gente não posiciona. Uma crise de identidade acontece quando a pessoa não sabe quem ela é, primeiro motivo. Qual o seu propósito, segundo motivo. Ou onde está o seu valor, terceiro. É um momento de confusão interna que afeta as emoções, as decisões e o relacionamento com aquele que merece tudo. A confusão sobre dificuldade de responder quem sou. Ou seja, às vezes eu fico com dificuldade de apresentar quem eu sou. Às vezes eu pergunto, quem você é? Que personalidade você tem? Quem você é quando as luzes estão apagadas? Quem você é quando está sozinho? Quando está perante os amigos, pode ser uma coisa. Perante a igreja, pode ser outra. Mas e só, num lugar íntimo? Você e ele e você. Quem é você? Segunda coisa. Baixa autoestima. Olha que importante. Sentimento constante de inadequação. É algo que você tem fé, você vive algo, você faz alguma coisa com tanto prazer, mas quando você se depara com a coisa, você sabe, faz com tanta excelência algo para o Senhor, mas você tem uma baixa autoestima, não tem mais ânimo de continuar. Não tem mais ânimo de fazer com aquela vontade que você começou ainda um dia. E o Senhor fala que a constância, a chama tem que arder dentro de nós. Jeremias, se eu não me engano, os amigos dele tiravam sarro dele quando ele falava do Senhor. Aí ele fala, quando eu não quero falar do Senhor, as pessoas parecem que querem aplaudir. Mas quando eu falo, eles ficam calados. Mas há um fogo dentro de mim que não dá vontade de parar de falar do Senhor. Há um fogo que queima. Jesus é a chama, mas tem uma vez no Evangelho, se eu não me engano, em Lucas, que ele fala assim: eu pensava que vocês já estavam acesos, me esperando. Eu pensava que vocês já estavam constantes me buscando. Sabe, ele quer que a gente fique aceso, ou no quarto, ou na casa do Senhor, ou no serviço. Bem-aventurado se estiver nos três, irmão, você vai ser bem-aventurado. Buscando o Senhor constantemente, a todo tempo, em cada ambiente, em cada lugar. E teve homens na fé, irmão, que travou ali em algumas situações, que você fica, por que esse homem travou nesse momento tão importante? Por que esse homem assim parou nessa caminhada? Era para ele estar explodindo. Esse homem fez isso. E teve uns homens também que impressionou Jesus, de uma forma que o próprio centurião impressionou Jesus com um ato de fé tamanha, que Jesus testemunhou e falou: nem em Jerusalém achei uma fé que nem a dele. Sabe, tem coisas que o Senhor mostra para a gente, que não está naquilo que a gente faz, mas está aqui. Você é em Cristo Jesus. Quem você é, essa identidade vai representar você lá fora. O povo vai te conhecer lá fora. E aqui, queridos, eu queria abrir em Lucas 19,
capítulo 8. Lucas 19, capítulo 8, fala da história de Zaqueu. Zaqueu, com grande curiosidade em ver quem era Cristo, em conhecer quem era Cristo, ele subiu numa figueira brava, ao ponto de conhecer o mestre, de quem tanto ele ouvia falar. E aí, queridos, o que me chama a atenção nesse texto, nessa história, é uma citação muito reviravolta. Deu uma reviravolta ali. Porque ele sobe naquela figueira com grande dificuldade. Diz que a figueira era brava, ele não se importa com a situação. Ele era baixo de estatura, não conseguia enxergar a multidão que estava vindo, muito menos Jesus, porque a multidão praticamente tampava a imagem do mestre, porque era tamanha. Então, quando Zaqueu sobe nessa figueira e começa a ver, antes dele ver, Jesus já fala: ei, Zaqueu, desce depressa. Jesus disse, não, diz assim, no versículo 8: mas Zaqueu levantou e disse ao Senhor, depois dessas coisas, Jesus falou assim: Zaqueu, me convém pousar em sua casa. Então no versículo 8 diz assim: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade de todos os meus bens aos pobres. Se de alguém eu extorqui alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E disse Jesus: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Queridos, o que nós podemos ver aqui é algo extraordinário, porque a identidade a qual estava perdida na vida de Zaqueu, às vezes ele tinha uma personalidade, às vezes ele tinha uma profissão, a Bíblia fala que ele tinha uma profissão, e aí, só que por um momento ele esqueceu na profundeza quem ele era, ou para que propósito ele nasceu. Por um momento, as circunstâncias da vida, parece que maquiou ali, ele era um personagem, e parecia que estava fazendo algo certo, mas ao mesmo tempo, quando ele vê Jesus, ele tem um encontro de identidade extraordinário, que não precisou Jesus apontar o dedo na cara dele e falar: Zaqueu, não tem alguma coisa de errado? Para ele estava tudo perfeito, porque ele não precisava de cura, de um milagre, de uma exaltação, de uma glorificação, uma consagração, nada. Mas algo dentro dele precisava do nome de Cristo como identidade, para ele se achar para um grande propósito, a qual a vida dele nunca mais foi a mesma. Queridos, é muito forte isso. E aqui me chamou uma atenção nesse final de texto. No versículo 9, olha o que Jesus fala: hoje salvação esta casa chegou, porque o homem também é filho de Abraão. E aí eu fiquei: rapaz, que certeza, que forte isso, irmão. Espera aí, Jesus chegou na casa dele, ele foi buscar, e praticamente Jesus é que estava procurando ele. Eu creio numa fé tamanha, diz que Jesus já estava procurando ele, e ele pensou que ia encontrá-lo. Só que aqui, quando Jesus fortifica isso, falando: você é um homem, você é filho de Abraão. Por causa desse ato, olha o que significa. Em Gálatas, abre em Gálatas, Juninho, coloca para mim, fazendo um favor, Gálatas 3:7. Por que Jesus fala isso? Que Zaqueu também é filho de Abraão.
Porque teve circunstâncias, irmão, que Jesus foi interrogado pelo sacerdote e ele perguntou assim: quem vocês são? A Bíblia não fala, mas eu, conjecturando, eu praticamente penso que o sacerdote falando assim, nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus responde e fala: filhos de Abraão? Como assim? Vocês estão procurando me matar? Olha isso. Sabeis porque da fé é que são filhos de Abraão. Praticamente Jesus libera uma palavra para Zaqueu. Pelo um ato de fé, Zaqueu, você é filho de Abraão. Jesus libera uma palavra forte para ele ali, irmão. Sabe, um decreto, um propósito, pelo esse ato de fé, está confirmado. Você é filho de Abraão. Os outros que pensavam que tinha fé, os mestres da lei, você falava: vocês estão procurando me matar. Em Lucas, coloca aqui, Juninho, para mim fazer. Lucas 22, 54. Lembra que eu falei que muitas das vezes vocês vão ver homens na fé, que às vezes aconteceu algo que deu uma falta de identidade em Cristo ali, que você às vezes não enxergou Cristo ali. Essa mensagem é uma palavra que aconteceu com uns discípulos de Jesus. Então, prendendo, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. 25 ou 55. Enquanto acenderam um fogo no meio do pátio e juntos se assentaram Pedro e tomou lugar entre eles. Extremamente, uma criada, vendo, assentou-se perto do fogo, fitando, disse, também este estava com ele. 57. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço. Pouco depois, vendo, outro diz também: tu estava tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado certa uma hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava, e ele porque também era galileu. 60. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que diz. E logo, estando ele ainda falava, contou o galo. 61. Então, voltando-se ao Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe dissera: hoje 3 vezes me negará antes que o galo cante. A minha visão está um pouco diferente. Então, situação, e olha que engraçado, Jesus nunca vai te deixar despercebido de alguma coisa, tanto de palavras de bênção, tanto de palavras de provação. Jesus nunca vai deixar você pegar desprevenido. Outra, abrindo um parênteses, só na vinda dele, irmão, ele vai te pegar de surpresa. Aquele que está preparado, aquele que não estiver, na vinda dele, é a única vez que ele vai pegar despreparado. Mas ele lança essa palavra numa mensagem do Evangelho, que quando eles estão sentados, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro: Senhor. É claro, parece tão óbvio para Pedro, quando ele se enche e fala: Senhor, mas para que perguntas?
Para que uma pergunta dessa? Sabe que eu amo? Aí ele, então, apacenta minhas ovelhas. Jesus estava querendo dar um choque térmico em Pedro ali, dizendo para ele que o amor é um fundamento ali trabalhado. O amor não só é conviver junto e falar que eu amo, mas é um juntamento de conjunto, de intimidade que você tem que ter. Pois vai chegar momentos difíceis que o amor não vai ser visível. Você vai querer dar uma chacoalhada, irmão. E o amor? Ele não é mais forte do que tudo? Sabe, queridos, e quando Jesus olha para Pedro naquela situação, ele já sendo ali apanhado, torturado, deve ter olhado para Pedro naquela situação e trouxe um filme na cabeça de Pedro. A Bíblia fala que fixou os olhares. Foi quase um confronto, o mesmo confronto que Zaqueu teve na casa dele, com Jesus. Mas agora não era um confronto de dor, mas era de arrependimento. Tanto que transformou a vida de Zaqueu, da água para o vinho. Por quê? Instantaneamente. Agora Pedro se depara com aquela situação e lembra que ele declarou o amor 3 vezes e também negou 3 vezes. Ah, irmão, mas foi por situação de medo. Verdade. Foi por situação de medo, irmão. Porque eu separei algo aqui, que o medo é um dos mais causos que causa a falta de identidade. O medo, o pânico, às vezes medo de perder uma amizade. Você perde uma identidade com Cristo para ganhar uma identidade com um amigo, com um patrão, às vezes até com a esposa. E queridos, tamanha identidade, será que a gente perde, mas a gente ganha com Cristo? Você lembra de uma história que para mim foi o ato mais sincero e um ato mais impressionante que tem na Bíblia? É muito forte, mano. A pastora estava ministrando há uns dias atrás. Ela falou que mexe muito com ela o Antigo Testamento e mexe muito comigo também. O Novo tem muitas maravilhas e milagres, mas o benefício do Antigo Testamento Novo é a chegada ali do movimento do Espírito Santo, daquela unção tremenda dos apóstolos, agora não precisando fazer um peso enorme para iniciar o Evangelho, mas o Espírito Santo já acompanhava, levando multidões e transformando vidas. Mas o Antigo Testamento já não era tão liberal a presença do Espírito Santo, era só quem era escolhido por Deus, ou de um sacerdote real, de um rei, de um juiz, de um sacerdote. Era difícil, irmão, era complicado viver naquela época. Muitos olhavam para a situação e falavam assim: falar de fé, irmão, nada que planta dá, querido. Imagine. Então Pedro sofreu aquela falta de identidade, uma crise, um pânico ali. Mas foi um dos apóstolos que declarou isso. Juninho, coloca para mim 1 Pedro 2,9. Há uma situação, queridos, que a gente vai provar de Deus e a gente vai ser confrontado pelo Espírito Santo para um grande propósito lá na frente. Ou seja, se você deixar que a crise embale nessa situação, quando você for confrontada, ela vai te travar. Mas se você passar por cima dela,
Soubendo lidar com essa crise, com esse confronto que irá para vir, para não te travar, a identidade vai ser mais visível sobre sua vida. Vós, porém, sois raça eleitas, sacerdote real, nação santa, povo, prioridade exclusiva de Deus. Olha isso, irmão. Nação santa, povo, prioridade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Querido, o apóstolo Paulo fala que a gente é tão semelhante que nem as estrelas do céu, porque as estrelas do céu de noite brilham nas trevas. Quem é você quando as luzes se apagam? Quem é você lá fora aqui? Você tem a sua identidade. Eu sou cristão, você não está vendo? Quem é você quando essa crise bater na sua porta e fala, cheguei? Quer ver algo mais notável? Quando tinha essa crise mundial, era no Covid-19. Quando o Covid-19 chegou, a nação, o povo, a terra sacudiu, irmão. A um ponto de sentimos saudade de abraçar um ao outro. Mas quando tivemos a tal liberdade dessa enfermidade sair, que alastrou, pergunta se fizemos isso. Tivemos, quando o Covid chegou, a necessidade de orar na casa dos irmãos, de buscar, ansiar pela igreja aberta de novo. Aí quando temos a oportunidade de adorar, pergunta se temos isso. Parece que tal provação, quando acontece, anseia a nossa fome por Cristo. Os momentos que mais sofremos são os momentos que mais oramos. Podia ser os contrários. Sabe? Porque até o Senhor compreenderia tamanho. Falar assim, eu compreendo porque não está buscando, porque está passando pela situação. Mas queremos um milagre, queremos uma resposta de Deus, buscamos. E quando o recebemos, enlarguecemos. Parece que essa identidade de Cristo saiu do nosso íntimo, das nossas digitais. A pergunta é, quem é você quando as luzes se apagam? Queridos, então aí, essa situação dos discípulos e homens da fé não para por aqui. Por quê? Falamos também das percas das identidades dos homens de Deus. Seja profetas, sacerdotes, teve profetas que pediram a morte diante de uma situação em crise. E por que eu falo crise de identidade? Porque através da crise você irá perder a sua identidade se não estiver firmado nessa mensagem, nesse tema. Diante as crises, largamos mão de um posicionamento, de Cristo falar, vai que estou contigo. Permaneça na fé. Sabe, aquele que estiver fé, irmão, diz a palavra, que se você não estiver fé, você não agrada ao Senhor. E mesmo que você estiver em crise, você estando em fé, você consegue combater. Charles Spurgeon escreve, um homem com pequena fé, ele consegue até levar almas para o céu. Mas um homem com grande fé, traz o céu para as almas.
Sabe, uma vez foram pregar para John Wesley, falando assim, ó, pregar não, tentar parar ele, para ele ter uma crise. No meio das praças, ele pregava diariamente. E aí, enchia de trabalhadores, e muita gente ali lançavam palavras, sai daí. E nenhuma dessas falaram, sai daí, John Wesley, aqui não é sua paróquia. Aí ele falou, o mundo é a minha paróquia. Eu tenho um espaço, um ambiente inalcançável para pregar a palavra. Ele sabia disso, irmão. Ele tinha convicção. Ele sabia que a identidade dele não era um simples cartão, um RG, um CPF. Ele sabia que essa identidade não poderia ser rasgada, não venceria a validade. Ele sabia que ele era em Cristo Jesus. Ele sabia o valor da cruz. Juninho, Atos 2, não, Gálatas 2, 20. Olha isso. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo entregou por mim. Sabe, queridos, nós temos que cravar isso, e a convicção da cruz tem que ser verdade em nossa vida. As digitais, eu creio que naquela hora, no momento de cruz, que Jesus teve aquele último olhar, a qual ele poderia ali, no meio do povo, apontar um a cada um que ele curou, que ele estava vendo. E olhar para eles e falar, ou julgar às vezes, mas Jesus era santo. Ele poderia falar assim, não, há tempos atrás eu te curei, há tempos atrás você era coxo, há tempos atrás eu dividi uma palavra com você, há tempos atrás, hoje vocês estão aqui me olhando e gritando, crucificam. Quem somos nós? E queridos, há momentos bons também que homens foram edificados pela essa identidade que andava com eles. Jesus escolheu os improváveis. Jesus não escolheu os homens formados, os homens capacitados, os homens mais fiéis. Jesus não escolheu homens de alto escalão, talvez ministros, juízes. Jesus não escolheu. Jesus quis aqueles que às vezes tinha traumas e crises constantemente, que duvidava até aquilo que via muitas das vezes, porque a Bíblia fala que Tomé tinha que enxergar para crer, mas às vezes ele precisava até tocar, irmão. Tem um momento que Jesus aparece, Tomé não acredita na situação, e Jesus vem e vê, toca. É o Senhor mesmo, mestre. Só acredito se puder tocar. E aí Jesus dá uma palavra também para nós, que fala, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creem em mim. Aqueles que não andaram com Ele, não puderam sentir o calor do teu abraço, mas nós cremos. E tem homens e mulheres ainda que morrem por esse nome. Crise de identidade. E aqui, queridos, essa crise de identidade, falamos das coisas, das situações difíceis, mas vamos ver o bem que ela causa sobre nossa vida, ou na vida dos apóstolos. Eu creio aqui que cada um tem um pouquinho de cada apóstolo. Cada um tem um pouquinho, uma semente, um gênero, uma situação.
uma fé tamanha, um coração. Olha isso como é poderoso, queridos. Quando você está sem Cristo, você se comporta de uma forma. E quando você está com Ele, acha essa identidade dentro, que já foi semeada dentro de você, pela fé, por ser filho de Abraão, por estar debaixo de uma bênção, por estar debaixo de um propósito. Você também é filho, você está cravado. Foi por você que Ele morreu e se entregou. E foi por você, esse amor maior que começou do céu. Esse amor que talvez a terra já nem tinha mais, mas lá no céu já semeava de um Deus Altíssimo, amém? Queridos, vamos lá. Pedro era explosivo, inseguro, pescador comum. Depois, com Cristo, líder da igreja, pregador, ousado, cheio do Espírito Santo. Olha isso, irmão. André, anônimo, sempre em segundo plano. Ou seja, ele sempre procurava uma situação para, depois eu faço. Depois, com Cristo, levava as pessoas a Jesus, discípulo influente, Batista. Tiago, explosivo, chamado filho do trovão. Depois, com Cristo, firme na fé, primeiro mártir. Primeiro a morrer, irmão. Tem fé maior do que essa? Meu Deus do céu, irmão. Meu Deus do céu, quem é nós quando as luzes se apagam? João, ambicioso, buscava posição. Ou seja, tem uma vez que ele para e a mãe dele fala assim: Senhor, mestre, permita que os meus filhos, um sente à direita e o outro à esquerda. Toda mãe faz isso, né? Toda mãe, irmão. Se pai já é meloso, imagina a mãe. Não, meu filho é perfeito. Mas depois, com Cristo, olha só, o discípulo do amor curava a ambição. Mateus, cobrador de impostos, rejeitado, má reputação. Com Cristo, evangelista, escritor do Evangelho de Mateus. Jesus muda a reputação e o testemunho. Sabe, ainda Jesus faz, irmão. Ainda Jesus faz. O problema é que quando está chegando na hora de fazer, essa identidade já não arde mais em mim. E aí ele fala: agora que estava na hora de eu provar quem você ia ser nesse propósito. Tomé, inseguro, questionador. Depois de Cristo, confessador de Jesus, missionário fiel. Simão, zelote, extremista, político e violento. Já fala direto. Depois de Cristo, discípulo pacificador. Deixa eu te falar um negócio para você. A crise que você mais enfrenta é aquela que Jesus pode te usar. Já parou nisso? A dificuldade, isso tudo, se você vencer nisso, se você estiver nesse propósito. Já parou para pensar que talvez na infância que você tinha, já revelava o propósito que você tem em Cristo?
Todo mundo te parava para te observar, irmão. As crianças ficavam assim, você falava, eles ficavam admirados. Você cantava, eles paravam para te ouvir. Falava que você tinha voz bonita. Ei, quando você era pequeno, você cuidava das crianças. Ali, o seu ministério já estava sendo plantado e você nem sabia. Através da infância é revelado os maiores propósitos das crianças. Pai, fique de olho. Você acredita nisso? Revelam. Queridos, e para encerrar mais um pouquinho que está muito bom. Ó, Judas Iscariote. Esse daí não teve muito jeito. Ambicioso e nunca se rendeu ao resultado para isso, com Cristo. Aproximadamente não tinha intimidade, seguiu e não se rendeu. O significado é isso. Não é quem fazia mais e quem fazia menos, mas quem se identificou em Cristo Jesus. Essa identidade tem que estar cravada na sua vida. Tem que revelar Cristo lá fora. Já pensou nisso? É praticamente, você entra aqui, sem dar as mãos. Quando você sai daqui, Jesus está dando a mão com você, irmão. Você sai lá para fora, o mundo tem que te reconhecer. Você está entendendo? Por quê? Você é luz, não trevas. Então, obrigadamente, o mundo tem que te reconhecer. Porque eles não enxergam se não tiver luz. E você é essa luz que brilha no meio das trevas. Olha que maravilhoso. Queridos, a conclusão desse final, olha isso. Foi momentos difíceis para mim anotar isso daqui, irmão. Foi momentos difíceis. Conclusão dos discípulos inteiros ali. Jesus não muda o interior primeiro, Ele transforma o coração. Nossa identidade verdadeira nasce no relacionamento com Cristo. Como que está o seu relacionamento com Ele? Porque através do relacionamento a identidade se identifica. É praticamente, ele está falando, como que eu posso falar de alguém se eu não sou íntimo dele? Jesus chama, ensina, trata, envia os discípulos. E o processo é a transformação. Eram discípulos inexperientes. Mas quando eles pegaram, quando o próprio que negou Pedro, em Atos dos Apóstolos, no início, Pedro se levanta, todo mundo desanimado, Cristo morreu, já era o fim. Nós vimos ele sangrando, irmão. Imagina o pânico que ele estava, a crise de identidade. E agora? O que nós vamos fazer? Estavam tudo apavorados. A prova disso, os dois homens no caminho de Emaús. Jesus chega de lado, eles nem reconhecem, irmão. Mas ao ponto de caminhar, trocar umas ideias, Jesus pergunta de quem estão falando. Aí eles começam a desabafar. Oxe, da onde que você é? Você não ouve? Você não sabe o que está acontecendo? Cristo morreu. Mal ele sabia que ele estava mais perto do que eles imaginavam. Aí logo depois eles vão falar: rapaz, não parecia o mestre? Queimava dentro de mim uma confirmação, irmão, que eles já ouviram uma palavra daquela, de alguém tão poderoso. E quando o próprio que negou, Pedro, se levanta e ele fala: ei, vamos ficar de pé. Ele devolve a identidade.
Ele quebra uma crise que estava começando ali. Ele quebra uma falta de identidade em Cristo, que por falta daquele trauma que eles viram, e Jesus já tinha avisado. Lembra que eu falei, Jesus nunca vai fazer algo na sua vida sem antes te avisar primeiro. Jesus já avisou, irmão. Ele falava, eles vão me pegar, o filho do homem vai sofrer, vai morrer. Amém, queridos? Eu quero que vocês peguem isso como uma identificação de fé de vocês, uma confirmação que vocês têm identidade. É uma confirmação do Senhor que vocês têm identidade em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé. Eu quero que você saia daqui hoje pensando